No próximo slide, nós temos uma figura de uma célula cortada ao meio, uma célula eucariótica, muito parecida com a célula presente na apostila de vocês, no caderno do aluno, só que lá as organelas estão numeradas. Aqui, as organelas já estão com seus respectivos nomes. Eu vou falar de algumas organelas e vou também falar das suas funções. Primeiramente, por que organelas citoplasmáticas? Porque são pequenos órgãos presentes no citoplasma da célula. Órgãos esses que realizam diferentes funções. Daí o nome, organelas citoplasmáticas. Nós temos, por exemplo, os ribossomos. Podem ser encontrados livres pela célula ou aderidas à parede do retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função dos ribossomos? Sintetizar proteínas. Só para você ter uma ideia, a proteína é muito importante. Lembra que eu falei do exemplo da casa? Então, se a célula é uma casa, as proteínas seriam os tijolos, o cimento, a pedra, a areia, os móveis dentro dessa casa, nós. Então, tudo que tem na célula é formada de proteína. Então, ela é muito importante. Fora os retículos endoplasmáticos, fora os ribossomos, nós temos os retículos endoplasmáticos. O que é retículo endoplasmático? É diminutivo de rede. É uma rede de canais interligados, endoplasmático, que está dentro do citoplasma. Eles atuam no transporte de substâncias pelo citoplasma. Se o retículo endoplasmático tem ribossomos na parede, ele é chamado retículo endoplasmático rugoso. Além de transportar substâncias dentro da célula, ele também vai entrar na produção, na transformação de proteínas. E nós temos retículo endoplasmático liso, é aquele que não tem ribossomos na sua parede. Além de transportar substâncias pela célula, ele vai ser responsável em sintetizar a gordura, tão necessária, por exemplo, para a membrana celular. Aí nós temos centríolos, que formam cílios e flagelos em algumas células. Por exemplo, o espermatozoide, a célula reprodutora humana, tem flagelo. Então, quem é responsável por formar o flagelo no espermatozoide? O centríolo. Além do que, quando a célula vai se dividir em duas, ela duplica também os centríolos, porque eles são responsáveis pela divisão da célula. Aí nós temos o complexo golgiense, cuja principal função é eliminar substâncias para fora da célula. Funciona como uma bexiga urinária. A bexiga urinária ela fica lá, né, enchendo de urina. Aí quando está muito cheio, nós sentimos a vontade de urinar, eliminando a substância que estava dentro da bexiga. Aqui o complexo golgiense ele é muito parecido com a bexiga urinária. Nós também temos lisossomos, são pequenas esferas cuja função é a digestão intracelular. Quando o alimento entra na célula, ele é quebrado, ele é digerido finalmente em partículas ainda menores. Então ocorre a digestão intracelular. Nossos dentes quebram os alimentos, nosso intestino transforma os alimentos em nutrientes, só que esses nutrientes não estão muito grandes para que a célula consiga transformar em energia. Os lisossomos vão quebrá-los ainda mais. Nós temos mitocôndrias, ou mitocondrias, enfim. São organelas muito, mas muito importantes numa célula. Sua principal função é respiração celular e também produção de energia, para que nós possamos fazer de tudo, para que nós consigamos manter-nos vivos. Aí nós temos na célula vegetal, por exemplo, o cloroplasto. Não tem nessa célula que vocês estão vendo aí, porque essa célula que nós estamos vendo é animal. Mas por que eu coloquei cloroplasto? Porque é muito parecido com a mitocôndria, mas é de origem vegetal. Ela participa do processo fotossintético e, consequentemente, também de produção de energia para a célula vegetal.